Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson, do canal Everson Marques Crochê, e no nosso vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse tapete lindo, que é o nosso tapete do pé do vaso do modelo Fátima. Esse modelo Fátima é o modelo do canal do Ateliê Loren Crochê, e eu gravei para vocês a videoaula do tapete do pé do vaso. Pessoal, ficou simplesmente lindo a nossa peça e a nossa produção. O nosso tapete, ele ficou medindo 56 centímetros de comprimento por 54 de largura. A nossa abertura para a entrada do pé do vaso ficou com 18 centímetros. E eu gastei de material para confeccionar a minha peça 300 gramas de barbante. Ficou super lindo a nossa peça, e no vídeo de hoje eu trago para vocês certinho o nosso passo a passo. Começando da confecção da nossa florzinha, que eu confeccionei na cor cerejeira, que é a cor nova da Barroco Multicolor, numeração 9029. Trabalhei com o verde gramado também da Barroco Multicolor. Fiz aqui a nossa base na cor cru. Utilizei também nessa combinação o verde esmeralda e aqui a nossa corzinha melancia. Todo o nosso trabalho foi confeccionado na agulha de 3,75 milímetros e usei aqui a nossa tesoura para remate. Para fazer os nossos acabamentos, utilizei a pérola de numeração 8 e a cola jeans para colar os fiozinhos. Então, pessoal, esse foi o material que eu utilizei e eu espero que vocês consigam fazer a nossa videoaula a partir de todas as explicações que eu dei para vocês. No decorrer do vídeo, eu passo uma adaptação que eu fiz, porque o meu ponto ele é pequeno para médio, mas eu explico certinho para vocês também que tem o ponto de médio para grande, como que faz para confeccionar. Eu confesso que eu fiquei apaixonado por essa videoaula, e ela, gente, a nossa pecinha, ela se assenta perfeitamente. Olha que lindeza que ficou. Então, na descrição do vídeo, eu também vou deixar para vocês a videoaula do tapete no modelo Fátima do canal do Ateliê Loren Crochê e também a videoaula da tampa do vaso. Para quem quiser estar confeccionando o seu jogo completo, vocês terão acesso às 3 videoaulas. Então, gente, material separado, bora dar início à nossa videoaula. E lembrando também que qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer do vídeo, pode estar deixando um comentário aqui para mim, que sempre que possível eu estarei respondendo a todos vocês. Então, pessoal, uma boa aula! Vamos dar início à nossa videoaula fazendo a nossa flor catavento. Então, já peguei aqui o meu fio multicolor. Eu vou fazer a laçadinha inicial para começar o nosso anel mágico. Então, eu passo aqui por volta dos meus 2 dedos, formando um E. Introduzo a minha agulha, puxo o fio que veio do novelo. Aqui, gente, eu já prendo o meu fio com uma correntinha. Agora, eu vou subir aqui mais 2 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto, ficando com 3 correntinhas dentro do anel mágico. Mais 2 de separação, totalizando, então, aqui 5 correntinhas. Laço meu fio, volto dentro do meu anel mágico e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, novamente dentro do meu anel mágico, mais um ponto alto. 2 correntinhas, volto no meu anel mágico, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. Eu vou fazendo dessa maneira até eu ficar com 8 pontos altos dentro do meu anel mágico e 8 espaços de 2 correntinhas. Então, vamos contar para ver se a gente já tem esse total aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta mais 2. 2 correntinhas, um ponto alto, mais 2 correntinhas e um ponto alto. Deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vou precisar desse ponto alto, gente, porque eu já tenho 8 pontos altos contando com a correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços de correntinha. Porque agora, quando eu fechar aqui, ó, eu vou ficar com mais um espacinho. Então, conto primeira, segunda, na terceira eu introduzo a minha agulha, fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Puxo esse cordãozinho aqui, ó, do anel mágico para fechar bem. E com esse fiozinho aqui a gente vai usar depois para colocar as nossas pérolas.
Venho aqui nesse primeiro intervalinho de 2 correntinhas, introduzo a minha agulha, puxo, faço um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Dentro desse intervalinho, eu trabalho mais 3 pontos altos, que junto com esse ponto baixo e essas 2 correntinhas, vai totalizar um grupo de 4 pontos altos. Subo aqui 2 correntinhas, viro meu trabalho do avesso e venho trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, fiz aqui, ó, 2 correntinhas em cima do primeiro, um ponto alto em cima do segundo, um ponto alto em cima do terceiro, e aqui em cima das minhas correntinhas eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer mais um ponto alto, ficando aqui também com um total de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, viro meu trabalho agora para o lado direito. Venho aqui no próximo intervalinho de 2 correntinhas, laço a minha agulha, introduzo e trabalho mais um bloquinho com 4 pontos altos. 2, 3, 4. Nós vamos fazer agora a segunda pétala. Vou subir 2 correntinhas, 1, 2. Viro o meu trabalho do avesso, laço a minha agulha e vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, como no primeiro eu já faço as correntinhas, eu trabalho mais um grupinho com 3 pontos altos, que junto com as correntinhas do início totalizou 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, viro meu trabalho para o lado direito, laço a minha agulha, volto para o outro intervalinho, né, de 2 correntinhas e trabalho mais um grupinho de 4 pontos altos. 3 e 4. Faço 2 correntinhas, viro meu trabalho do avesso. Vou fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto de base. 3, mais um aqui, ó. Formei mais um bloquinho de 4. 2 correntinhas, viro meu trabalho para o direito, venho aqui no meu intervalinho da carreirinha anterior e faço mais um grupinho de 4 pontos altos. E nós vamos trabalhar, pessoal, dessa maneira até a gente completar as nossas 8 pétalas. Então, eu vou finalizar aqui a minha florzinha catavento e eu já volto com vocês. Voltei, então, com a nossa florzinha aqui finalizada. Então, fiz aqui as nossas 2 correntinhas da última pétala, assim, do lado do avesso. Viro para o lado do direito, venho aqui onde eu fiz um ponto baixo e 2 correntinhas. Pego aqui nessa segunda correntinha e prendo, gente, com um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, faço aqui uma correntinha. A gente pode cortar o nosso fio, aí eu volto, puxo e estico bem. Para arrematar, gente, eu viro aqui do lado do avesso, eu já vou desmanchar esse fio aqui em 2. Vou deixar 3 alcinhas de cada lado. Venho aqui nessas correntinhas, ó, e vou puxar para cá uma alcinha e deixo a outra lá. E aqui eu já dou 3 nozinhos. 1, 2, 3. E aí eu venho, ó, e escondo esse fiozinho aqui pelas correntinhas que me sobraram desse intervalinho aqui. Porque vai ser nessa parte, gente, que eu já vou pegar o nosso verdinho para começar a carreirinha para formar o squarezinho na nossa flor catavento. Então, aqui já peguei o meu multicolor verde. Vou fazer aqui a nossa laçada inicial. Então, peguei a minha linha. Eu vou fazer o ezinho, ó, na minha agulha, no cabo da agulha. Está assim, ó. Seguro assim. Venho, puxo, faço o ezinho aqui. E já faço uma correntinha para fazer a nossa correntinha inicial aqui. Venho nesse mesmo intervalinho onde eu já tenho esse fio para a gente começar a esconder ele. Então, aqui introduzo a minha agulha e prendo, ó, com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, volto no mesmo intervalinho e faço mais 2 pontos altos. Para formar um total de 3 pontos altos, contando com as nossas correntinhas que a gente fez aqui no início. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo intervalinho e eu faço aqui mais 3 pontos altos. Nós vamos fazer aqui o canto da nossa flor. Então, fiz aqui o nosso cantinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho para o próximo intervalinho, trabalho um bloquinho aqui de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço mais uma correntinha, venho no próximo intervalinho aqui, trabalho mais um lequinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas e no mesmo intervalo mais 3 pontos altos. 1, 2
e 3. Faço aqui uma correntinha, venho no próximo intervalinho e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço outro lequinho. Faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui nós estamos formando, ó, os nossos cantinhos. A gente vai trabalhar esse padrão aqui até a gente chegar no final. Então, como aqui eu fiz um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, eu faço uma correntinha, no próximo trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo eu faço o lequinho, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no último aqui e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, finalizo a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo, e vocês podem cortar e arrematar o fio de vocês. Então, eu vou finalizar essa flor, vou fazer mais uma e eu volto aqui pra gente iniciar a base do nosso tapete do pé do vaso com as 2 flores já finalizadas. Voltei com vocês para mostrar, pessoal, como que eu faço para arrematar esse acabamento aqui. Então, eu fiz o meu grupinho aqui de 3 pontos altos, fiz uma correntinha e eu cortei o meu fio. Para arrematar, eu volto agora aqui no meu primeiro lequinho, nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos. Aqui eu tenho ponto baixo, as 2 correntinhas, e eu tenho essa cabecinha aqui do ponto alto. Eu introduzo a minha agulha, ó, de trás para frente, pegando nessas 2 laçadinhas aqui do ponto. Vou pegar esse fio que eu cortei e vou passar ele, ó, tá vendo? De frente agora para trás. Virei o meu trabalho do avesso, eu venho nessa correntinha que eu fiz, que foi a última correntinha que eu fiz de separação. Introduzo a minha agulha, ó, de baixo para cima. Pego esse meu fio e vou passar ele agora, ó, de cima para baixo. Aqui eu dou uma apertadinha, não aperta muito para não deformar, para formar a cabecinha normal dos pontos altos aqui, tá vendo? Venho agora nessa argolinha que sobrou aqui dessas nossas correntinhas que nós subimos. Tem uma argolinha aqui. Introduzo a minha agulha aqui dentro e agora eu vou esconder esse fio. Então, eu puxo esse fio para cá e eu vou esconder, vou trazendo esse meu fio para baixo por entre os meus pontos. E a hora que ele chegar aqui embaixo, nessa última correntinha, a gente pode desmanchar o nosso fio em 3 fiozinhos para cada lado. Eu puxo para cá uma parte, dou os meus 3 nozinhos. 1, 2 e 3. E aí, gente, agora a gente vai esconder esse fiozinho aqui junto com aqueles outros do início. E aí, fica todos os arremates juntos aqui. Depois é só a gente cortar e passar um pinguinho de cola. E aqui, ó, gente, ficou pronto, então, a nossa flor catavento. Eu tenho aqui, ó, 2 flores catavento, que é o que eu vou utilizar para estar fazendo a base do nosso tapete do pé do vaso. Mas lembrando que vocês podem usar aqui qualquer florzinha. Pode ser florzinha rasteira, pode ser quadradinho da vovó, desde que, gente, sejam flores que tenham 8 pétalas, para que a gente consiga depois fazer na parte verde esse quadradinho aqui, esse square com essas laterais. Agora, gente, vou pegar o nosso fio, eu vou trabalhar com o meu fio cru para estar fazendo a minha base, mas vocês podem estar fazendo a base de vocês em outras cores. Vou pegar o nosso primeiro square, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial para estar prendendo o meu fiozinho, e eu vou prender ele aqui, ó, em qualquer cantinho da nossa peça, dos nossos lequinhos. Eu gosto de prender sempre onde eu fiz os arremates, para os arremates ficarem todos do mesmo lado. Aqui, ó, tem uma pluminha no nosso fio, ó, a gente já tira, para não ficar essa pluminha aparecendo. Faço aqui o meu pontinho baixo para prender o meu fio nessa alcinha e subo mais 2 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto. Volto nesse intervalinho e faço mais 3 pontos altos. 3 não, 2 pontos altos, né, pessoal? Para ficar com o nosso bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto no mesmo intervalinho e faço aqui mais 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha,
Venho aqui no meu intervalinho de separação do lequinho e do bloquinho da carreira anterior e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, volto no meu outro intervalinho e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Faço aqui uma correntinha, cheguei no meu leque, vou fazer leque sobre leque. Então, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo intervalinho e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Faço uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, próximo intervalinho, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha. Nesse próximo leque, gente, nós vamos fazer apenas 3 pontos altos. 1, 2, 3. Porque agora a gente vai começar a fazer a união da outra florzinha pra gente formar a nossa base. Então, eu vou fazer, ó, uma lateral, viro, faço a outra. Vou ficar com duas sem trabalhar. Aqui, gente, eu faço, ó, uma correntinha. Vou pegar o meu outro lequinho não, pessoal, meu outro square, e eu vou unir. Eu vou unir ele também em uma das laterais, em um dos lequinhos. Então, peguei aqui a minha agulha, eu vou laçar a minha agulha já, e venho dentro do meu lequinho e já introduzo fazendo um ponto alto, pode ser qualquer lequinho. Volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos para totalizar 3 pontos altos. E aqui, ó, a gente já uniu. Eu vou virar, porque eu vou trabalhar a união dessa maneira. Eu vou unir esse motivo nesse motivo aqui. Então, já fiz aqui os meus 3 pontos altos. Eu venho aqui no outro, onde eu trabalhei essa carreirinha no cru, nesse intervalinho de uma correntinha, eu introduzo a minha agulha nesse espaço e eu já prendo aqui com um ponto baixo. Venho agora aqui nesse intervalinho e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho aqui, ó, na parte cru do outro motivo. Introduzo a minha agulha e prendo com um ponto baixo. Volto para esse que eu estou trabalhando e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou no próximo. No outro lado, prendo o meu fio com um ponto baixo. Voltei aqui para o meu lequinho, venho e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Como nós estamos no lequinho, eu faço aqui uma correntinha, venho dentro deste lequinho aqui, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo. Faço mais uma correntinha e vou finalizar esse lequinho aqui com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha e continuo trabalhando normalmente aqui. Volto nesse intervalinho e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Então, pessoal, eu vou fazer dessa maneira por toda a minha lateral. Então, eu venho trabalhando aqui, ó, bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha nas laterais. No lequinho, eu faço lequinho, 3 pontos altos, 2 correntinhas, e venho trabalhando dessa maneira. Até a gente chegar, ó, nesse intervalinho aqui, nesse bloquinho de 3 pontos altos. Aí eu volto com vocês pra gente fechar essa lateral, pra vocês verem como que nós vamos completar aqui os nossos lequinhos. Então, façam o de vocês e eu já volto pra gente dar continuidade. Voltei com vocês pra gente dar sequência. Fiz aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou finalizar esse lequinho. Então, introduzo a minha agulha e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Eu vou fazer uma correntinha, venho nesse intervalinho de um bloquinho e outro e prendo com um ponto baixo. Faço mais uma correntinha, volto aqui nesse lequinho e finalizo com mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu faço uma correntinha, venho no outro intervalinho e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos.
2, 3. E dessa maneira, a gente passou aqui, ó, na nossa parte onde a gente tinha que terminar os nossos lequinhos. Eu vou fazer a lateral, esse pedacinho que falta, vou fazer essa parte e eu volto aqui pra gente dar início na segunda carreira. Cheguei no final da minha carreira, eu faço aqui uma correntinha e prendo aqui, tenho ponto baixo, uma na segunda correntinha, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar nesse intervalo aqui. Então, eu venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo e faço mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir o total de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro desse intervalinho de 2 correntinhas, eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Que junto com as minhas 3 correntinhas, eu formei um bloquinho, então, de 3 pontos altos. Faço aqui agora uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Próximo intervalinho, ó, uma correntinha, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nós chegamos agora aqui em cima da união dos nossos squares. Aqui eu faço os nossos pontos altos um pouco alongado para que essa lateral nossa fique reta. Então, eu faço aqui, ó, uma correntinha, laço a minha agulha, venho nesse primeiro espacinho do meu lequinho. Introduzo a minha agulha e faço... Puxo o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto normal. Só que eu vou laçar a minha agulha, eu vou tirar 2 alcinhas primeiro, laço a minha agulha, tiro uma alcinha só, laço a minha agulha e agora eu tiro os 2. Então, eu tirei uma laçadinha a mais aqui nesse ponto, para que ele ficasse um pouco mais alongado. Vamos fazer novamente. Laço a minha agulha, agora eu vou fazer o ponto alto em cima da união. Introduzo e puxo, como se fosse fazer um ponto alto normal. Agora, eu laço a minha agulha, eu tiro 2 alcinhas, laço, tiro uma, laço, tiro mais 2. Novamente, lacei a minha agulha, venho nesse intervalinho do outro lequinho, introduzo a minha agulha, puxo, laço, tiro 2, laço, tiro uma, laço, tiro mais 2. Então, aqui, ó, vocês observam que ele ficou um pouco mais alongado e ele já já ficou mais retinho o nosso trabalho. Vou fazer uma correntinha, volto no próximo intervalinho e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora são pontos altos normais. Uma correntinha, volto no outro espaço e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, volto no outro espacinho e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Eu faço agora uma correntinha e nós vamos começar a trabalhar a parte da nossa curva. Dentro do nosso lequinho, nós vamos fazer 5 hélices. 1, 2, 3, 4 e 5, que vai ser a nossa curvinha. Nessa parte, pessoal, como o meu ponto, ele é um ponto de pequeno para médio, eu vou precisar fazer dentro de cada espacinho desse, para formar as nossas hélices, 5 pontos altos. Se o ponto de vocês for um ponto de médio para grande, vocês façam só com 4, tá? Aí vai a adaptação de vocês de acordo com o ponto de cada um, tá bom? Então, lacei aqui a minha agulha, venho dentro desse primeiro lequinho e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Se vocês não conhecem também, gente, a atenção do ponto de vocês, façam e depois observem. Fez com 4, começou a repuxar, desmancha, faz com 5. Fez com 4, deu ok, continua. Fez com 5, começou a embabadar, desmancha e faz com 4, tá? Tudo vai da atenção do ponto de vocês. Uma correntinha, venho aqui no próximo intervalinho e faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço uma correntinha. Venho no próximo intervalinho e faço mais 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha. Venho no próximo e faço mais 5 pontos altos. 2, 3,
4 e 5. Uma correntinha, venho no próximo, mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, ó, gente, já fizemos a nossa curvinha. Parece que vai embabadar, mas depois, gente, dá super certo no meu ponto, tá? Então, ó, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 5 pontos altos. Comecei no meu lequinho, finalizei no meu outro lequinho. Vou virar para fazer a nossa lateral. Essa lateral nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, tá, gente? Faço, ó, uma correntinha dentro de cada intervalo de correntinha da carreira anterior, a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo, mais 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, venho no próximo, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, cheguei aqui em cima da nossa união. Vou trabalhar os pontos alongados. Faço uma corrente, dou uma laçadinha na agulha, venho no primeiro intervalinho e puxo. Laço, tiro 2, laço, tiro 1, laço, tiro mais 2. Lacei minha agulha, veio aqui onde eu uni agora. Introduzo e puxo o meu fio, como se fosse fazer um ponto alto normal. Laço, tiro 2, laço, tiro 1, laço, tiro 2. Lacei novamente a minha agulha, venho no próximo intervalinho. Vou puxar o meu fio. Laço, tiro 2, laço, tiro 1, laço, tiro 2. Fiz uma correntinha, volto aqui no intervalinho da carreira anterior e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, venho novamente no outro intervalinho e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço aqui, ó, uma correntinha, cheguei aqui no nosso lequinho. Introduzo aqui, gente, venho nesse espaço e faço 2 pontos altos. 1, 2. O meu terceiro ponto alto eu vou fazer prendendo, tá vendo aqui, ó, tenho esse terceiro ponto alto, ó. 1, 2, 3. Nesse terceiro tem esse espacinho aqui, ó, que fica bem na cabecinha do meu ponto. Eu vou, então, laçar a minha agulha e vou fazer o ponto alto prendendo aqui, ó, pra ficar bem firme. Lacei. E eu fiquei assim, ó, gente. Eu vou finalizar minha carreira aqui. Eu não vou trabalhar nessa carreirinha aqui agora, tá? Porque depois, quando a gente acabar de fazer a nossa base, a gente vai fazer o acabamento aqui, tá bom? Antes de entrar com a nova cor. Olha como que fica bem retinho, gente, fazendo esses pontos alongados aqui. Não fica aquela lombada entre os nossos squares. Aqui, gente, vocês têm duas opções. Ou vocês já sobem 3 correntinhas, viram o trabalho do avesso e vai fazendo a volta de vocês de novo. Ou como eu gosto de fazer, gente. Eu venho aqui, ó, eu faço uma correntinha, alongo o meu fio e corto. E aí, eu vou voltar a trabalhar de novo desse lado aqui, porque eu gosto que as minhas carreiras fiquem sempre do lado do avesso. Eu não gosto de fazer e voltar e deixar fazer uma carreira na frente, uma carreira atrás, uma carreira na frente, uma carreira atrás. Não gosto disso, então eu acho que é mais bonito assim. Ah, mas vai sobrar muito fio para arrematar. Gente, para arrematar esse fio depois aqui, ó, no final, quando eu voltar arrematando com vocês, vocês vão ver que é super rápido. A gente não precisa ficar dando nozinho, não precisa ficar escondendo. É só esconder o fio no meio dos pontinhos, depois cortar e colar. Super rápido de fazer. Mas aí vai de cada um. Então, fez a nossa segunda carreira, pode fazer aqui, dar uma laçadinha, cortar o nosso fio, e eu já volto pra gente fazer a nossa terceira carreira da base. Para dar início, então, na nossa terceira carreira, eu pego aqui o nosso fio. Eu não gosto de fazer agora aqui, gente, a laçadinha inicial para fazer o nosso início de carreira, porque eu acho que fica muito grosseiro. Então, como que eu faço? Eu pego o nosso fiozinho aqui, mas nada impede vocês de fazer a laçadinha inicial se vocês se sentirem mais seguro. Eu venho aqui, ó, nesse nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos, em cima da minha terceira correntinha, e introduzo o meu fio. Aqui eu tenho a nossa linha, eu vou puxar ela aqui pra dentro, ficando dessa maneira aqui. E agora eu venho aqui e prendo fazendo uma correntinha. E eu vou reforçar, né, eu vou prender esse fiozinho que sobrou aqui, passando por entre os pontos. Então, eu venho pra cá, ó, faço 2 correntinhas, volto ele pra lá
e faço 3. E assim a gente prendeu o nosso fio sem ficar com aquele relevo da nossa laçada inicial. Venho, laço a minha agulha, volto no segundo ponto alto, faço outro ponto alto. Laço a minha agulha, venho no terceiro ponto alto e faço outro ponto alto. Aqui, gente, nós vamos começar a trabalhar os bloquinhos de pontos altos sobre pontos altos. Então, vou fazer uma correntinha, venho no próximo bloquinho e faço mais um ponto alto. No outro ponto alto, outro ponto alto. E no terceiro ponto alto, mais um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo trabalho um ponto alto. Outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Faço uma correntinha, venho no próximo bloquinho e faço ponto alto sobre ponto alto. Então, a lateral do nosso tapete do pé do vaso, ela vai ser toda assim, feita de bloquinhos sobre bloquinhos, separados por uma correntinha. Agora, onde a gente fez aqueles pontos altos alongados, a gente faz pontos altos normais, porque já passou aquela parte onde estava com aquela lombadinha. Uma correntinha, venho no próximo bloquinho e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente vai caminhando até chegar na nossa curvinha, onde a gente começa a fazer agora os nossos aumentos. Então, tô quase chegando. Faço aqui uma correntinha, venho no próximo bloquinho de 3 pontos altos e faço ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui agora no nosso na nossa curvinha, no nosso primeiro bloquinho de 5 pontos altos da carreira anterior, onde eu vou começar os meus aumentos. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até nós chegarmos no último ponto alto. Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Quando eu chegar no último, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, eu vou ficar agora com 6 pontos altos, já que eu fiz 5 aqui na carreirinha anterior. Se você fez 4, nessa daqui você vai ficar com 5. Faço uma correntinha, venho no próximo e faço ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4. Cheguei no último, vou fazer 2 pontos altos juntos para fazer o nosso aumento. Agora, eu faço uma correntinha, volto no próximo bloquinho e faço mais ponto alto sobre ponto alto. Venho no próximo e faço 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no próximo, ó, ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4 e 5. Cheguei no último, faço aqui o nosso aumento. Então, vou fazer ponto alto sobre ponto alto e no último, 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e venho novamente. Ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4. Cheguei no último, faço 2 pontos altos juntos. Fica, então, com 6 pontos altos agora em cada grupinho da minha curva. Parece, gente, que vai embabadar, mas no meu ponto, depois, na hora que chega no final, ele não embabada, ele fica bem certinho. Eu falo isso, gente, porque eu já fiz vários tapetinhos várias passadeiras, tá? A primeira que eu fiz usando os 4 pontos altos aqui, no final eu senti que o meu tapete quase que emborcou, sabe, no bico. Na segunda eu já fiz com esse tanto de aumento aqui, e ele ficou bem assentado. Então, por isso eu tô trazendo essa dica para vocês. E falando para vocês observarem o ponto de vocês. Se o ponto de vocês for maior, tá? For de médio para grande, faça somente com 4 aqui no início, que aí vai dar super certo. Agora, se o ponto de vocês for muito pequeno, faça dessa maneira que vai ficar bem certinho. E agora, a gente vai trabalhar a nossa lateral, gente. Vou fazer uma correntinha e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto em cada bloquinho. Então, façam aí a carreirinha de vocês. Hora que vocês chegarem aqui, pessoal, o que vocês irão fazer? Ó, terminem a carreirinha de vocês. Chegou aqui, faz uma correntinha, corta o fio dessa maneira. Aí, o que vocês irão fazer novamente? Vai virar o trabalho, vai prender aqui e vai fazer outra carreirinha, tá? Porque nós precisaremos ter 4 carreirinhas de base. Aqui eu tô na terceira.
A quarta carreirinha aqui, gente, vai ser a mesma coisa. Vai fazer ponto alto sobre ponto alto em cada bloquinho. Aqui na nossa curvinha, vocês irão fazer os aumentos no último ponto alto e encerrar aqui. Então, eu vou encerrar essa, vou fazer a outra carreirinha e aí eu volto com vocês, gente, trocando de cor pra gente começar a fazer aqui, ó, a nossa abertura do pé do vaso. Então, terminem essa carreira, façam a próxima e eu já volto pra gente dar continuidade na nossa videoaula. Finalizada a nossa quarta carreira da base, voltei aqui com vocês. Nós estávamos finalizando a terceira, então eu finalizei, cortei o fio, fiz a nossa quarta, finalizei aqui, mas eu não cortei o fio. Por quê, pessoal? Porque nós vamos agora fazer um acabamento aqui nessa lateral em pontos baixos para que o nosso acabamento fique bem firminho e bem perfeito. Então, se vocês observaram, nós fizemos 1, 2, 3, 4 carreirinhas na cor da base, no meu caso, a cor cru. Pra gente fazer esse acabamento em pontos baixos, a gente já vai esconder, ó, os nossos fios. Já vamos aproveitar para ir arrematando. Então, fiz aqui o nosso bloquinho de 3 pontos altos, que é o último, vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho e agora em cima de cada ponto alto que eu tenho, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Venho pro próximo ponto alto aqui dentro, ó, já vou esconder o meu fio. Faço mais 2 pontos baixos. 1, 2. Venho no próximo, ó, já vou esconder também o meu fio aqui, ó. Faço mais 2 pontos baixos. 1, 2. Agora aqui, gente, nós vamos começar a trabalhar sobre essa carreirinha. Então, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto alto. Venho nesse primeiro ponto alto aqui, introduzo, já faço aqui um ponto baixo. Venho no próximo, faço outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Nesse intervalo de uma correntinha, eu faço também um ponto baixo. E vou fazendo em cada ponto alto, um ponto baixo. E em cima da nossa correntinha, a gente faz um ponto baixo também. Tudo isso, gente, para dar firmeza aqui no nosso pé do vaso. Faço no próximo um ponto baixo. No outro um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Aqui em cima, faço mais um ponto baixo. Esses fiozinhos que estão desse lado, a gente puxa para começar a arrematar eles para cá já. Que aí a gente já vai escondendo eles. Nessa parte aqui, gente, que foi onde a gente caminhou com pontos baixíssimos, é mais difícil a gente fazer os pontos baixos, mas a gente consegue. Só a gente colocar a nossa agulha um pouquinho mais embaixo, fazer um pouquinho de força e pôr que a gente consegue puxar e fazer aqui os nossos pontos baixos também. Então, fiz aqui os nossos 3 pontos baixos, um em cima de cada ponto de base. Agora, eu vou fazer, ó, nos pontos, nas correntinhas que eu fiz para fazer a vez de pontos altos. Então, em cima de cada correntinha dessa, a gente trabalha 2 pontos baixos. Então, venho no próximo aqui e faço... Opa, escapou o fio, gente. Venho no próximo, faço 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. E no próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. E para fechar, gente, eu venho aqui, ó, em cima dessa nossa correntinha, faço aqui, ó, um ponto baixo, faço uma correntinha e alongo o nosso fio. E olha, gente, como que fica bem retinho e bem certinho aqui, ó, o nosso acabamento. Depois a gente vai passar aqui mais uma carreirinha de pontos baixos, mas com a outra cor que a gente estiver fazendo o nosso trabalho. Então, eu posso vir aqui agora, ó, e cortar o meu fio. Então, terminamos a nossa base no cru. Olha como que ela ficou, gente, bem assentada, tá? Ficou bem certinha, bem linda. Eu vou começar a trabalhar agora com o fio verde esmeralda, para começar a fazer, né, a nossa troca de cores. Lembrando, gente, que as carreiras, elas são opcionais. Vocês podem fazer 3 de base, 4 de base, 5 de base. A combinação de cores, ela é opcional, tá? E vai de cada um de vocês. A gente começa sempre o nosso trabalho por essa lateral aqui, ó, que é para ele ficar do lado certinho direito, tá bom? Que é para ele ficar do lado todo correto. Então, como a gente começa por aqui, antes da gente começar essa nossa carreira, a gente vai fazer aqui, ó, nessa parte, o cordão de correntinhas.
Por quê? Porque quando eu iniciar a minha carreira desse lado aqui, ó, eu já vou iniciar ela, eu vou virar e vou vir trabalhar aqui. Se eu não deixar o meu cordãozinho aqui, quando eu chegar aqui eu vou ter que cortar o meu fio, fazer o meu cordãozinho para eu conseguir dar continuidade. Então é muito importante que a gente já faça isso para a gente ter aqui já o nosso cordãozinho, porque quando eu for trabalhar a entrada do pé do vaso, eu já tenho esse cordãozinho aqui. Então vamos lá, gente. Para prender o nosso fio aqui, para fazer esses cordõezinhos, eu vou prender daquela mesma maneira que eu ensinei vocês. Eu venho aqui, ó, em cima daquela correntinha de espaço que eu dei antes de começar a fazer os pontos baixos, eu introduzo a minha agulha aqui e eu vou puxar o meu fio. Eu não vou fazer aqui a laçadinha inicial para não ficar aquele relevo muito forte, muito marcado no nosso trabalho. É um pouquinho mais difícil, gente, pra gente puxar, porque eu quero bem na pontinha mesmo, para ficar bem retinho o nosso trabalho, tá? Então aqui, ó, eu puxo um pouquinho para ficar um pouquinho mais de fio desse lado, venho, faço uma correntinha para prender. E agora, isso que me sobrou aqui, gente, a gente vai escondendo. Essa correntinha que eu fiz aqui para prender, eu já começo a contar a partir dela. Eu vou fazer um total aqui de 20 correntinhas. Na verdade, eu vou fazer 21 para eu ter uma margem de sobra, tá? Porque aí depois a gente pode desmanchar aquela que sobrou, ou senão a gente esconde ela quando a gente for fazer os nossos acabamentos. Então, fiz uma correntinha, eu vou fazer o total aqui de 21 correntinhas. Então, fiz uma, vou escondendo o meu fio, ó. 2, passo pro outro lado. 3, passo pro outro lado. 4, pro outro lado. 5, agora a gente pode continuar a fazer sem precisar ficar escondendo ele. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. Eu fiz, gente, para ter uma aqui de margem de apoio. Aí a gente pode alongar o nosso fio, alonga um pouquinho mais, porque vai que precisa fazer alguma correntinha. E aí a gente corta aqui o nosso fiozinho, tá? Essa daqui, ó, gente, já vai ser a nossa entrada do pé do vaso, tá bom? Olha aqui, já deixamos esse espacinho aqui. Posso fazer maior? Pode, gente. Vocês podem ir aumentando aqui as correntinhas. Só que aí tem a questão do bico de acabamento, tá? Que a gente faz tudo pensando no bico de acabamento. Agora, para começar a nossa próxima carreira, então eu vou fazer agora o cordão de correntinhas para eu prender aqui, para eu fazer a carreirinha nossa inicial. Peguei, então, aqui o meu fio de novo. Vou prender agora, gente, nessa outra ponta. Prendo também aqui, ó, nessa primeira correntinha para ficar bem certinho e bem justinho o nosso trabalho. Vou fazer como do outro lado, tá, pessoal? Só que agora aqui eu tenho que fazer as 20 correntinhas bem certinhas, tá? Então, já laço aqui, já prendo, faço a primeira correntinha. Vou escondendo o nosso fio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz 20 correntinhas. Vou segurar aqui nessa 20ª correntinha, vou fazer mais 3 para fazer a vez de um ponto alto. 1, 2, 3. Agora eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, que é essa que eu tô segurando. Eu laço a minha agulha, eu venho na 5ª e eu faço um ponto alto. Então, aqui, se for observar, nós já ficamos com 2 pontos altos. Laço, venho na próxima e faço mais um ponto alto. Fiquei, então, com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. 2, venho no próximo, 3. Faço aqui uma correntinha, pulo uma correntinha de base, venho no próximo e faço mais um ponto alto. E eu vou fazendo ponto alto sobre correntinha até formar um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma de base, venho no próximo. E vou fazendo aqui, ó. Faço um ponto alto, venho no próximo, 2 pontos altos, venho no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, vem aqui, ó, pulo uma correntinha de base, pulei essa de base, venho na próxima e faço um ponto alto,
Na próxima, 2 pontos altos. E na próxima, 3 pontos altos. Aqui, como a gente escondeu o nosso fio, fica um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas olha aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos. Faço aqui uma correntinha, pulo essa primeira correntinha aqui das nossas correntinhas, laço a minha agulha, venho aqui, ó, gente, nesse primeiro ponto alto que a gente escondeu, tá vendo? Aqui, ó, dentro dos pontos baixos, e já faço aqui um ponto alto. Venho no próximo aqui, faço outro ponto alto. No próximo aqui, outro ponto alto. Então, aqui a gente vai começar a fazer, ó, os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Como aqui já era um bloquinho de 3 pontos altos, aqui em cima já tem que ficar outro. Vamos observar para fazer, para ficar bem bonitinho esse bloquinho aqui, tá, gente? Aí, a gente faz uma correntinha e agora a gente vai trabalhar bloquinho sobre bloquinho. Então, veio um ponto alto sobre cada ponto alto até a gente formar o nosso bloquinho. Faço uma correntinha, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo grupinho. E eu vou trabalhando pontos altos sobre pontos altos até a gente chegar na nossa curvinha. Então, eu vou fazendo aqui, ó, até chegar na minha curvinha e já volto com vocês. Chegamos aqui na curvinha, já fiz a minha correntinha de separação. Vou fazer agora, gente, aumento sobre aumento. Então, vai ser um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E quando nós chegarmos no último ponto alto, a gente coloca um aumento. Então, eu estou caminhando aqui até chegar no nosso último ponto de base. Cheguei no meu último ponto de base, introduzo a minha agulha e faço dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Cheguei no último, a gente faz o nosso aumento. Então, eu estou caminhando 4, 5, 6. Cheguei no último aqui, vou fazer 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vou para o próximo bloquinho. E assim a gente vai fazendo até nós finalizarmos os nossos aumentos. Então, aqui vocês façam, finalizem o aumento. Aqui, gente, vocês caminhem na lateral, colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo os bloquinhos dessa maneira. Quando a gente chegar aqui para preencher essa correntinha, eu volto com vocês. Cheguei, então, aqui no final, né, da nossa parte, onde eu trabalhei em cima da base, vou começar a fazer a nossa correntinha aqui. Faço uma correntinha, pulo a primeira correntinha aqui da base, venho na próxima e faço um ponto alto. Venho na outra, faço outro ponto alto. Essa daqui, onde a gente foi escondendo o fio, gente, ela fica um pouquinho mais duro de fazer, mas dá pra fazer, tá? E venho na próxima, faço outro ponto alto. Fiquei aqui, então, com um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo uma de base, venho na próxima, faço um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Pulo uma correntinha de separação, venho na faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Lembrando que é um em cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um da base, venho no próximo. E faço mais 3 pontos altos. 1 sobre cada correntinha. 2 e 3. E aqui, ó, gente, aquela correntinha a mais que eu falei pra vocês fazerem, ela fica pra gente tá prendendo o nosso ponto, ó, pra ficar tudo bem certinho. Então, olha aqui, gente, já formou aqui, ó, o nosso encaixe do vaso. Aqui, gente, deixa eu medir pra vocês pra ver quanto que ficou. Na minha tensão de ponta, aqui deu um aumento de quase 12 centímetros. Tem encaixe do pé do vaso que eu faço maior. Mas esse daqui, pra dar certinho com o bico, eu fiz com esse tamanho. Porque se eu fosse fazer um pouquinho maior, eu teria que aumentar um pedaço muito grande. E aí o nosso tapete ficaria enorme. Então, esse daqui ele vai encaixar no vaso e vai ficar bem bonito o bico.
Pela medida, é para estar ficando com 60 centímetros de comprimento, que é um tamanho, gente, super ótimo. Aqui nós vamos trabalhar com o mesmo padrão, as carreirinhas, né? Eu começo deste lado aqui, ó, e finalizo do outro. Então, por essa razão, eu vou fazer aqui agora uma correntinha, alongar o nosso fio e eu já vou cortar. Cortei, ó, vou virar pro outro lado para tá prendendo o nosso fio aqui novamente. E eu vou prender daquela mesma maneira, tá, pessoal? Introduzo a minha agulha aqui dentro, puxo o meu fiozinho, fazendo um ezinho. Aqui, ó, deixo bem firme, faço uma correntinha para prender. E aí, eu vou subindo as nossas 3 correntinhas, escondendo o fio, ó. 2 e 3. Depois a gente vai, quando for arrematar, a gente vai esconder ele bem certinho. E agora, a gente vai trabalhar, gente, mais uma carreira de bloquinhos sobre bloquinhos. Fiz aqui, ó, meus 3 pontos altos, formei o primeiro bloquinho, uma correntinha, venho no próximo. Ponto alto, sobre ponto alto. E uma correntinha de separação entre cada bloquinho. Então, gente, essa carreirinha, ela vai ser sem nenhuma novidade. Eu vou seguir fazendo a minha carreirinha aqui desta maneira. Quando chegar aqui na nossa curvinha, a gente faz os aumentos normalmente no último ponto alto, né, de cada motivo da curva. E aí, a gente faz novamente a lateral, chegando aqui, ó, faz uma correntinha e corta o nosso fio. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com vocês. Finalizada a nossa segunda carreirinha nessa cor linda, que é a cor verde esmeralda. Vamos dar início, gente, à nossa nova cor. Então, fiz aqui certinho, cheguei no final, fiz a nossa correntinha, cortei o fio. Eu vou estar entrando agora com a próxima corzinha, que é a cor melancia. E nessa cor melancia, eu irei trabalhar mais 2 carreirinhas, igual eu trabalhei no verde esmeralda. No total, pessoal, da nossa base e as partes coloridas, vão ser 8 carreirinhas seguindo esse padrão, que é os nossos bloquinhos e fazendo aqui os nossos aumentos na curvinha. Para introduzir o meu novo fio, eu vou fazer da mesma maneira. Vou introduzir a minha agulha aqui na terceira correntinha, vou puxar o meu fio, vou fazer aqui a correntinha para prender, e aí eu vou esconder esse fio entre as correntinhas para a gente estar prendendo ele. Então, aqui nós temos... Deixa eu prender, gente, ó. Fiz 1, 2... e a terceira correntinha. E aí, a gente vai fazendo, gente, ponto alto sobre ponto alto e correntinha sobre correntinha. Novamente, os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, separados por uma correntinha. Então, nós vamos seguir nesta carreirinha e na próxima, esse mesmo padrão. O fio enroscou aqui, pessoal, deixa eu soltar. Ponto alto, e aqui a nossa correntinha. Nós vamos seguir essa carreira nesse mesmo padrão. Nós vamos fazer a lateral com os bloquinhos de pontos altos separados por correntinha, e na curvinha a gente vai fazer a nossa curvinha, e sobre o último ponto alto a gente coloca os nossos aumentos. Nós vamos fazer, gente, 2 carreirinhas nessa nova cor. Então, aqui eu fiz 2 no verde esmeralda, vou fazer mais 2 na cor melancia. Lembrando que as cores são opcionais e vocês irão estar fazendo na cor que vocês desejam. Mas eu vou fazer essa carreirinha e vou fazer a próxima. E aí eu volto com vocês. Eu tô fazendo dessa maneira para o nosso vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Porque como são carreiras de repetição, não tem motivo de eu trazer para vocês a mesma carreirinha sempre, tá? Então, façam essa carreirinha. Chegou no final, arremata, corta o fio, volta novamente aqui, faz outra carreirinha. E aí, eu volto com vocês quando as nossas 2 carreirinhas estiverem finalizadas, que aí nós iremos estar mudando o padrão dos pontos, tá bom? Então, façam as 2 carreirinhas de vocês e nós já damos sequência na nossa videoaula. Finalizamos aqui, então, as nossas 2 carreirinhas na cor melancia e olha como que tá ficando super lindo o nosso trabalho. Contando com as 4 carreirinhas de base, nós ficamos com um total de 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas ao total. Agora, nós vamos começar a fazer as nossas carreirinhas de bloquinhos de intercalados. Então, nós não vamos fazer mais bloquinhos sobre bloquinhos. Nós vamos fazer os bloquinhos
intercalados. Vai ser 4 carreirinhas ao todo. E agora eu vou voltar novamente para a cor verde esmeralda. Venho aqui em cima, então, vou prender o meu fio como eu já ensinei para vocês, para não ficar com aquela marcação muito forte da nossa laçadinha inicial. Então, fiz aqui uma correntinha, vou subir 3 para fazer a altura de um ponto alto. 2, 3. E vou escondendo. Fiz aqui os nossos 3 pontos altos, vou fazer agora uma correntinha de separação. Fiz 4, porque eu não vou trabalhar mais ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou vir trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos nesse intervalinho. Laço a minha agulha, venho no intervalinho e faço aqui o total de mais 3 pontos altos. 2 e 3. Faço uma correntinha, pulo o meu bloquinho, venho no próximo e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, pulo o meu bloquinho, venho no intervalinho e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo o meu bloquinho, venho no intervalinho e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar assim, gente, por toda a nossa carreira. Só que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer quando chegar na nossa parte oval. Porque ali a gente vai ter que contar os nossos pontos para a gente formar os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, 3 pontos altos, uma correntinha. Venho no próximo bloquinho, mais 3 pontos altos e faço uma correntinha. Próximo bloquinho, 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Venho no próximo, mais 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Estamos quase chegando na nossa curvinha. Faço mais 3 pontos altos. Aqui o fio escapou, gente. Faço aqui mais 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Vou no próximo, ó, 3 pontos altos, uma correntinha. Venho aqui 3 pontos altos, uma correntinha. No próximo, 3 pontos altos. Cheguei agora aqui, gente, na nossa curvinha, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui nessa parte que a gente formou as nossas hélices. Cheguei aqui, então, agora na nossa curvinha e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse padrão dos bloquinhos aqui na curvinha. Laço a minha agulha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto alto de base e faço 2 pontos altos juntos. Formei, então, aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, faço outro ponto alto. E no próximo, eu faço outro ponto alto. Então, nesse bloquinho do meio, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto de base, para ficar bem certinho os nossos aumentos. Porque em cada hélice dessa, nós vamos ter 3 pontos altos, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço aqui uma correntinha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, eu faço 2 pontos altos juntos. Aí, eu faço uma correntinha, venho aqui nesse intervalinho de uma correntinha entre um lequinho, entre uma hélice e outra, e faço 3 pontos altos. Então, gente, ó, em cada hélice, nós ficamos com 3 pontos altos. Com 3 grupinhos de 3 pontos altos. No primeiro grupinho, eu faço um ponto alto, no primeiro ponto de base. No segundo, eu faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, pulei um de base. Aí, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Uma correntinha, pulei um de base, venho no próximo um ponto alto e no outro 2 pontos altos juntos. Vou fazer mais uma hélice para vocês verem bem certinho. Faço aqui uma correntinha, vou pular o primeiro ponto de base, venho no segundo, faço um ponto alto. Vou no próximo e faço 2 pontos altos juntos. Fiz aqui o nosso primeiro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, laço a minha agulha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, pulei um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos juntos. E aí, eu já formei novamente os meus 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha nessa nova hélice.
faço uma correntinha, venho no próximo, aqui que é o intervalinho, e faço 3 pontos altos juntos. Faço agora aqui, ó, uma correntinha. Vou começar novamente, pulo um ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. Faço aqui, então, uma correntinha. Pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha. Vou pular uma correntinha de base, venho no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos juntos. Aí, eu vou fazer uma correntinha, venho nesse intervalinho aqui e faço 3 pontos altos juntos. Então, aqui, gente, ó, tá faltando 2 hélices pra gente terminar. Tá faltando aqui essas 2 hélices. E a lateral, como eu já expliquei pra vocês, dessa maneira aqui. Então, vocês irão fazer essa carreirinha da maneira como eu ensinei. Chegando aqui, gente, vocês podem... eu volto com vocês pra gente mostrar como que a gente vai fazer esse fechamento, pra tá arrematando esse fio e iniciando a nossa próxima carreira. Pessoal, antes de finalizar a nossa carreira, eu vou trazer essa dica pra vocês. Aqui no início, eu trouxe esse início de carreira das minhas hélices com 5 pontos altos. E aí, eu falei pra vocês que dependendo da tensão de ponto de vocês, vocês poderiam fazer aqui com 5 ou com 4. Quando a gente faz com 5, nós vamos chegar aqui na nossa 7ª carreira, que é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do aumento, antes da gente fazer os bloquinhos, com 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos. Se você iniciar aqui com 4, porque o seu ponto ele é maior que o meu, você vai chegar aqui com um ponto a menos. Você vai chegar aqui com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos somente. E aí, a distribuição desses pontinhos aqui, ela será diferente, tá? Vocês irão fazer os 3 grupinhos, como nós fizemos o primeiro e o terceiro, tá? Vocês vão fazer com um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos juntos no segundo, porque vai ter um ponto a menos nessa última carreira aqui, tá? Como eu fiz com 5 pontos altos aqui nesse início, para dar certo aqui os meus 3 bloquinhos de 3 pontos altos, eu faço do meio dessa maneira, com um ponto alto em cada ponto alto de base. Agora, se você fez aqui com 4, você vai fazer os 3 bloquinhos dessa maneira aqui, com um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. E aí, os 3 bloquinhos vão ficar dessa mesma maneira, tá? Não vai ter esse do meio aqui. É só uma explicação para quem fez, né, com 4 pontos altos aqui, porque o ponto é maior que o meu, né? Um ponto de tensão média para larga. Agora, se você fez igualzinho o meu aqui com 5, você vai ter esse mesmo tanto de pontos e você vai seguir esse padrão. Agora, se você fez aqui com 4, você vai fazer os 3 seguindo esse padrão aqui, que é um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Os 3 bloquinhos vão ser feitos dessa maneira. Agora sim, eu vou finalizar a nossa carreira e volto com vocês. Voltei com vocês aqui para finalizar a nossa carreirinha. Fiz o meu último bloquinho aqui de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha. Vou fazer agora um ponto alto em cima do último ponto alto da carreira anterior. Fiz aqui o nosso ponto alto, faço uma correntinha, alongo o meu fio e vamos cortar para dar início agora à próxima carreira. A próxima carreira de bloquinhos eu irei fazer novamente na corzinha melancia. Então, vou pegar aqui o meu fio na cor melancia. Deixa eu tentar aproximar para vocês verem a gente fazer a nossa introdução na carreirinha, gente. Eu fiz aqui o total de 4 correntinhas para iniciar essa carreira. 1, 2, 3, 4. Eu venho aqui na terceira, introduzo a minha agulha e vou puxar o meu fio. Para prender aqui, faço uma correntinha para prender e vou fazer mais 2 para dar a altura de um ponto alto. Totalizando aqui 3 correntinhas. Laço a minha agulha, volto nessa correntinha que eu fiz aqui na carreira anterior e faço mais 2 pontos altos, formando aqui o nosso grupinho de 3 pontos altos. Fiquei dessa maneira. Faço uma correntinha, venho no próximo e faço mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Faço uma correntinha,
Venho aqui no próximo intervalinho da carreira anterior e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Nós vamos seguir essa carreira com esse mesmo padrão. Vou fazer uma correntinha de separação e no intervalinho de uma correntinha da carreira anterior eu faço mais 3 pontos altos. Então, eu vou seguir a minha carreira dessa maneira e eu volto com vocês para a gente finalizar ela. Cheguei no final da nossa carreirinha, vou finalizar com vocês. Faço aqui uma correntinha, venho aqui no último intervalinho que eu deixei de uma correntinha da carreira anterior, introduzo, vou fazer aqui 2 pontos altos. 1, 2, e o terceiro eu faço sobre esse ponto alto para ficar tudo bem retinho e bem finalizado. Podemos fazer aqui a nossa correntinha, alongar o nosso fio e cortar. Então, essa daqui, ó, é a nossa segunda carreira de bloquinhos. A nossa parte oval tá ficando assim, ó, super retinha, bem assentada. Vou fazer agora a nossa terceira carreira de bloquinhos. E na terceira carreira de bloquinhos, a gente vai seguir com a mesma cor da primeira e também com o mesmo padrão. Vou introduzir a minha agulha, vou puxar o nosso fio para estar prendendo ele e vou iniciar aqui fazendo as nossas 3 correntinhas. 1, 2, 3, para dar a altura de um ponto alto e faço mais uma para fazer o nosso intervalinho. Agora, eu venho aqui trabalhando nesse intervalinho da carreira anterior e faço aqui dentro mais um bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou seguir essa carreirinha com esse padrão, gente. Nos intervalinhos da carreira anterior, eu faço 3 pontos altos, uma correntinha, vou no próximo intervalinho e faço novamente mais 3 pontos altos. E assim a gente vai seguindo na nossa terceira carreira de bloquinhos, fazendo uma correntinha de separação e dentro dos intervalinhos da carreira anterior, eu faço 3 pontos altos. Então, eu vou fazer essa carreirinha com vocês e volto para a gente estar finalizando. Cheguei no final da minha carreira, vou fazer aqui uma correntinha e vou prender, fazer um ponto alto em cima do último ponto alto do grupinho da carreira anterior. Faço aqui a minha laçadinha, né? Puxo o meu fio e eu posso cortar aqui. Agora, gente, nós já fizemos então aqui o total de 3 carreiras de bloquinho. Nós vamos então para a última. A última carreira eu vou voltar na cor melancia e vou novamente fazer os bloquinhos como eu fiz na carreira do melancia aqui anterior. Então, pego a minha agulha, venho na minha terceira correntinha, 1, 2, 3, e eu vou prender o meu fio. Prendi aqui o meu fio, vou subir 3 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto. Todos esses fiozinhos aqui, gente, depois a gente vai arrematar, como a gente fez escondendo na última carreirinha, vai ficar perfeito. E volto no mesmo espacinho aqui dentro e faço mais 2 pontos altos para formar um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo, faço mais 3 pontos altos. E nós vamos trabalhar com esse padrão, gente, da mesma maneira. Uma correntinha, venho no próximo, mais 3 pontos altos. Vamos percorrer toda a nossa carreira e quando chegar aqui no final, a gente vai fazer dessa mesma forma. Eu vou fazer aqui nesse intervalinho 2 pontos altos e em cima deste ponto alto aqui, eu faço mais um ponto alto. Aí a gente faz uma correntinha, corta o nosso fio e aí eu volto com vocês aqui pra gente começar o nosso bico, que vai ser, pessoal, nessa mesma cor que nós estamos fazendo aqui, que é a cor melancia. Então, agora nós vamos dar início, gente, ao nosso bico de acabamento. Eu vou continuar trabalhando com a mesma cor que a corzinha melancia. Venho aqui, faço a minha laçadinha inicial e vou prender aqui com um ponto baixo no primeiro pontinho da nossa carreira anterior. Então, prendi aqui, já vou arrematando esse fio com um ponto baixo. Eu vou caminhar agora, gente, com mais 5 pontos baixos, que junto com esse daqui vai totalizar 6. Então, venho e faço mais 1, 2, venho no próximo 3. Nesse intervalo de uma correntinha, eu faço mais 1, 4, venho no próximo 5 e aqui no próximo 6. E agora, gente, eu vou trabalhar com o padrão da nossa carreira toda, que vai ser grupinhos de 5 correntinhas e grupinhos de 3 correntinhas. Primeiro aqui eu vou fazer um grupinho de 5 correntinhas. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas.
Vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 3 grupinhos de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou pular 2 pontos de base. 1, 2, faço um ponto baixo no terceiro. Novamente, 3 correntinhas, 2 de base e prendo no terceiro. E novamente, 3 correntinhas, pulo 2 de base, prendo no terceiro. Totalizei aqui, então, um grupo de 3 correntinhas. De 3, 3 grupos, né, pessoal, de 3 correntinhas. Agora, novamente, vou fazer um grupo de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, venho no quarto e faço um ponto baixo. Agora, vou fazer novamente 3 grupos de 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, pulo 2 de base e pego na terceira. Vou fazer o meu segundo grupinho. 3 correntinhas, pulo 2 de base e pego na terceira. Vou fazer o meu terceiro grupo de 3 correntinhas, pulo 1, 2 de base, pego na terceira. E agora, eu vou fazer mais um grupinho com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3 e pego no quarto de base. Vou fazer, gente, com esse padrão por toda a minha carreira. Então, façam a carreirinha de vocês, fazendo um grupinho de 5 correntinhas, pula 3 de base e pega na quarta. E depois fazendo 3 grupos de 3 correntinhas, pulando 2 de base e pegando na terceira. Sigam esse padrão e eu volto para a gente dar sequência na nossa videoaula. Se precisar de adaptação, pessoal, eu volto mostrando para vocês como foi feita a adaptação no bico. Voltei aqui com vocês, pessoal, para a gente finalizar a nossa carreira. Fiz aqui os meus 3 bloquinhos de 3 correntinhas, pulando 2 de base, pegando na terceira. Vou fazer o meu último bloquinho com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3. E aqui no quarto de base, eu coloco um ponto baixo. E agora, eu vou caminhar com pontos baixos até chegar nesse último ponto alto. Então, venho aqui e faço mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No outro, mais um ponto baixo. Outro ponto baixo e finalizo aqui com um ponto baixo. Eu fiz aqui também, gente, 6 pontos baixos. Faço uma laçadinha, uma correntinha, posso alongar o meu fio e cortar. Gente, para conseguir bater certinho o nosso bico, eu fiz uma adaptação aqui no meio. Que é a adaptação que eu fiz? Em um bloquinho aqui de 5 correntinhas, ao invés de eu pular 3 de base e pegar na quarta, eu pulei 1, 2 e peguei na terceira, tá? Em uma argolinha dessa daqui de 5 correntinhas. Eu escolhi bem aqui no meio para ficar bem centralizado no nosso tapete e não aparecer muito, tá bom? Então, essa foi a adaptação que eu precisei fazer para bater certinho o meu bico. E aí, do resto, deu certinho. Eu comecei com 6 pontos baixos desse lado e finalizei aqui também com 6 pontos baixos. Então, agora, gente, a gente vai dar sequência ao nosso bico e eu vou usar novamente aqui a nossa corzinha melancia. Vamos dar início à nossa próxima carreira. Peguei aqui o meu fiozinho, vou fazer a minha laçada inicial e vou prender aqui no meu primeiro ponto baixo com um ponto baixo. Vou caminhar aqui por mais 4 pontos baixos, totalizando 5 pontos baixos, contando com o primeiro que eu fiz para prender o nosso fio. Fiquei, então, aqui com os meus 5 pontos baixos. Não vou trabalhar somente no último. Vou laçar a minha agulha e dentro dessa argolinha da carreira anterior que eu fiz com 5 correntinhas, nós vamos colocar 9 pontos altos. Eu já fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui, ó, no próximo intervalo de 3 correntinhas, prendo com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, venho no próximo intervalinho, prendo com um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntinhas, venho no próximo intervalinho e prendo com um ponto baixo. Fiz, então, aqui 2 grupinhos com 3 correntinhas. Venho agora no próximo grupinho de 5 correntinhas e eu vou fazer um total de 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Venho no próximo intervalinho aqui, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, próximo intervalinho, prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo intervalinho, prendo com um ponto baixo. Cheguei novamente no próximo grupinho de 5 correntinhas. Vou fazer outro grupinho com 9 pontos altos. E esse padrão, pessoal, nós iremos seguir por toda a nossa carreira. Então, aqui eu já fiz 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui no próximo intervalinho, prendo com um ponto baixo. Então, olha como que tá ficando a nossa, né, o nosso biquinho. Eu vou seguir fazendo esse padrão, pessoal, por toda a minha carreirinha. E quando eu chegar desse outro lado aqui, que nós temos as nossas correntinhas, eu volto para finalizar a carreira com vocês. Chegando aqui no final da nossa carreirinha, pessoal, fiz aqui os 9 pontos altos e agora vamos finalizar com os pontos baixos. Pulo aqui o primeiro, pego no segundo e faço um ponto baixo. Venho no próximo, outro ponto baixo. Mais um ponto baixo, fiquei com 3, faço mais um, 4. Venho no último aqui, faço 5 pontos baixos, assim como no início. Faço a minha correntinha, alongo o meu fio e aqui a gente já pode estar cortando ele para a gente prender lá do outro lado. Então, cortei o nosso fio, vou voltar aqui para o nosso lado, tá? Vou fazer essa carreirinha novamente com a corzinha melancia. Então, faço a minha laçadinha inicial e aqui eu vou prender o meu fio novamente nesse primeiro ponto baixo aqui da nossa carreirinha anterior. Então, prendi, fiz aqui um ponto baixo. Gente, depois desses fiozinhos aqui, é só a gente cortar, porque como eles já estão escondidos aqui atrás dos pontinhos, a gente só corta aqui e põe um pinguinho de cola que fica arrematado. Não vai dar trabalho nenhum para arrematar. Parece que vai dar esse monte de fio, mas depois a gente esconde todos eles nos pontos baixos da última carreira. E aí, gente, fica perfeito, é só cortar e passar colinha. Então, fiz um, venho no próximo 2. E aqui eu fiz 3 pontos baixos. Fiz os meus 3 pontos baixos, pessoal, vou laçar a minha agulha. Venho no primeiro ponto alto desse grupinho de 9 e faço um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha, venho no próximo e faço outro ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo e faço um ponto alto. E nós vamos trabalhar essa carreira, gente, dessa forma. Nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto de base, deixa eu focar para vocês verem melhor, separados por uma correntinha. Então, se a minha base tinha aqui 9 pontos altos, eu vou ficar nessa próxima carreira também com 9 pontos altos. Só que agora os nossos 9 pontos altos, eles serão separados por uma correntinha. Então, já estou quase finalizando, fiz aqui o 8º ponto alto, faço uma correntinha, venho no próximo. Fiquei aqui, então, com 9 pontos altos. Gente, agora eu venho aqui, ó, nesse próximo intervalinho de 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, venho no próximo e prendo aqui também com um ponto baixo. Fiquei com uma argolinha de 3 correntinhas. Laço a minha agulha e vou começar a trabalhar sobre o meu grupinho aqui de 9 pontos altos. Vou fazer ponto alto separado por correntinha. Fiz um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. E vou fazendo assim até nós finalizarmos todos os nossos 9 pontos altos da carreirinha anterior. Então, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu faço o nosso último ponto alto, ficando dessa maneira aqui. Venho no próximo intervalinho da carreira anterior, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, venho na próxima aqui, ó, e faço novamente um ponto baixo. E aí, gente, nós vamos caminhando nessa carreira com essa seguinte sequência. Então, eu vou finalizar a minha carreirinha e eu já volto com vocês. Cheguei, então, no final da nossa carreirinha, pessoal, já fiz aqui, né, a nossa última sequência. Vou pular o primeiro, o segundo, e venho aqui no terceiro e faço um ponto baixo. Venho no próximo e faço mais um ponto baixo.
E no último aqui, um ponto baixo, totalizando os meus 3 pontos baixos, assim como no início da carreira. Faço uma correntinha, alongo o meu fio e aqui eu corto. Então, gente, com a corzinha melancia, eu já finalizei. Vamos começar a fazer agora aqui a nossa penúltima carreira. E para isso eu vou voltar no nosso verde esmeralda. Vou virar o meu trabalho, olha como tá ficando bem assentadinho aqui, gente, tudo bem certinho. Volto aqui no meu início do meu trabalho, vou fazer a nossa laçadinha inicial. Venho aqui, prendo no meu primeiro ponto baixo, onde eu comecei, e faço aqui um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo, faço mais um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer os pontos altos pegando em relevo. Então, eu fiz 2 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar em cima desses 9 pontos altos, pegando com pontos altos em relevo. Então, eu vou laçar a minha agulha. Para fazer o ponto alto em relevo, eu pego a minha agulha, eu venho aqui, ó, de trás, passo por cima do meu ponto e volto novamente para trás. E puxo para fazer o meu ponto alto. E assim, ó, fiquei com o meu ponto aqui em relevo. Novamente, faço uma correntinha, laço a minha agulha e venho no próximo ponto. Venho de trás para frente, volto lá para trás. Puxo o meu fio e faço aqui o meu ponto alto. Uma correntinha novamente, lacei minha agulha, venho de trás para frente, passo sobre o meu ponto alto, volto aqui e faço o ponto alto. E uma correntinha de separação, gente, entre um ponto alto e outro. E olha como a gente vai fazendo e os nossos pontos, eles vão ficando todos em relevo. Faço uma correntinha, laço a minha agulha, venho de trás para frente e volto para trás. Puxo aqui o meu fio, faço o meu ponto alto. E nós vamos seguir fazendo esses pontos altos em relevo separados por uma correntinha por toda a minha sequência de 9 pontos altos da carreira anterior. Então, aqui fiz a nossa primeira sequência e ela ficou, ó, desta maneira aqui. O trabalho começa a ficar grande, gente, começa a ficar difícil para mostrar para vocês. Mas eu acho que vocês estão conseguindo enxergar super bem os nossos pontos. Venho agora aqui, ó, nesse intervalinho de 3 correntinhas da carreira anterior e prendo com um ponto baixo. E vou fazer novamente os nossos pontos altos em relevo. Laço a minha agulha, venho no próximo, faço um ponto alto em relevo, uma correntinha, venho no próximo, ó, trago a minha agulha de trás para frente, passo em cima do ponto alto e volto para trás. Puxo e faço outro ponto alto. E dessa maneira, gente, nós vamos fazendo os nossos pontos altos em relevo, separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer com esse padrão, gente, por toda a minha carreira. E aqui, pessoal, nós não vamos arrematar o fio quando a gente chegar no final da carreira. Por quê? Porque quando eu chegar aqui com o meu fio, a gente vai fazer o nosso trabalho de acabamento por volta, né, de toda a nossa peça, antes da gente começar a fazer aqui a nossa última carreirinha de picôs. Então, eu vou fazer e já volto com vocês. Chegamos no final da nossa penúltima carreirinha, vamos agora finalizar. Aqui, gente, então, vou fazer o nosso último ponto alto em relevo. Vou pular primeiro e venho aqui no segundo e prendo com um ponto baixo. Venho no próximo aqui e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai começar a trabalhar essa lateral aqui para a gente estar arrematando todos esses fios e fazendo o nosso acabamento. Aqui, para a gente virar o nosso trabalho, eu vou fazer uma correntinha e eu vou virar o nosso trabalho. Todos esses fios, deixa eu organizar aqui tudo certinho para vocês, tá, pessoal? Deixa eu arrumar bem bonitinho para que vocês enxerguem tudo direitinho. Então, todos esses fiozinhos que nós temos aqui agora, a gente vai esconder eles através dessa nossa carreirinha. Então, fiz a nossa correntinha, vou virar. Venho aqui nesse mesmo intervalinho onde eu fiz o ponto baixo antes de fazer a correntinha, e faço mais um ponto baixo. E esses fiozinhos, ó, eu vou puxando tudo para baixo para esconder. Venho nesse próximo ponto baixo, faço aqui mais um ponto baixo. Venho no próximo e faço outro ponto baixo. E a gente vai escondendo os nossos fios.
Venho aqui, ó, na cabecinha desse ponto, faço aqui outro ponto baixo. Fiz aqui 4 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar, gente, sobre os nossos pontos altos. E dentro de cada ponto alto desse, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, venho aqui e faço 1. No próximo, faço, no mesmo, né, faço outro ponto baixo. Fiz 2. Vou trabalhar no próximo ponto alto aqui. Venho nele e faço 2 pontos baixos. Então, no corpinho de cada ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. E aí, a gente vai escondendo os nossos fios aqui atrás. Conforme a gente vê que os fiozinhos vão ficando pequenos, eu já vou deixando eles para trás, para depois eu só recortar o excesso e aí colocar meu pinguinho de cola. Venho nesse próximo pontinho, vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Venho no próximo aqui, mais 2 pontos baixos. E aí, a gente vai escondendo. Eu vou tirar esses 2 que estão pequenininhos aqui de trás. Venho no próximo e faço mais 2 pontos baixos. 1, 2. Porque depois, gente, ó, se a gente for observar aqui, já me sobrou esse pontinho, aqui já me sobrou esses 2. Depois a gente só vai cortando e colocando o pinguinho de cola, tá? Venho agora aqui no meu próximo, nesse outro ponto alto aqui, ó. Tô tentando mostrar bem certinho pra vocês. Vou colocar mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Ou no próximo ali, mais 2 pontos baixos. E a gente vai escondendo os nossos fios, ó. 1 e 2. Depois, quando a gente arremata, gente, nem parece que tinha aquele monte de fio. E olha como vai ficando bem certinho aqui. Vem agora aqui no verdinho, ó, gente. Venho no próximo. Esses aqui, ó, tá vendo que estão curtinho? A gente já tira eles aqui pra depois tá só dando o meu pinguinho de cola. Mais 2 pontos baixos. 1. Dentro do espacinho, não, gente. Só em cima do ponto mesmo, ó. 1 e 2. Venho no próximo, faço mais 2 pontos baixos. Aqui no próximo, ponto alto, ó, mais... E a gente vai escondendo, ó. Vou pegar esse que tá grandão, tiro esse que tá pequenininho e vou escondendo, ó. 1 e 2. Então, aqui, gente, ó, essa parte da nossa lateral, a gente já fez tudo. Olha como que ela fica bem retinha. A gente vai entrar agora aqui, ó, nessa parte da nossa entrada, tá vendo? Da tampa do vaso. Pra gente fazer essa entrada, eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha que tem aqui embaixo e eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Vou fazer bem devagarzinho com vocês. Virei o meu trabalho. Vou caminhar agora sobre essa lateral aqui. Nesse mesmo pontinho que eu fiz esse ponto baixo, fiz a alcinha e voltei, eu volto aqui e faço mais um ponto baixo. E aí, a gente vai caminhando. Em cada pontinho da carreira anterior, nós vamos fazendo um ponto baixo. E eu faço um ponto baixo, venho no próximo um ponto baixo, e eu vou escondendo, gente, esse fio, para depois a gente só cortar e arrematar. Então, vou fazendo aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, o acabamento da nossa peça, gente, ele vai ficando bem certinho, bem bonitinho. Aqui eu já tiro esse restinho, porque ficou pequenininho. E vou fazendo, pessoal. Olha como que vai ficando bem certinho o nosso acabamento. Aqui eu não vou fazer o ponto baixo até chegar no último, tá? Então, vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vim aqui no próximo, faço mais um ponto baixo. E faço mais um ponto baixo no penúltimo. No último, eu não faço, tá? Na verdade, gente, deixa eu mostrar para vocês certinho. O penúltimo, a gente vai começar o ponto baixo. Então, se a gente observar aqui, falta 2, ó. 1, 2. No penúltimo, eu começo o meu ponto baixo. Fiquei com as minhas 2 alcinhas. Não vou finalizar. Eu vou virar e eu vou trabalhar agora nessa parte aqui, tá vendo? Aí eu venho, ó, sem fechar, tô com as 2 alcinhas aqui ainda. Venho aqui, ó, onde eu peguei a peça, tá vendo onde a gente começou aqui? Eu não vou pegar nesse, vou pegar no do lado. Venho no do lado, pego, introduzo e puxo. Agora sim, aqui, gente, a gente vai soltar essas 3 alcinhas de uma vez. Porque aí, ó, ele vai fazer a curvinha certinha, tá vendo? Então, aqui a gente vai... Vou fazer novamente para vocês verem.
Ó, no penúltimo ponto alto não, gente, no penúltima correntinha, né, no penúltimo ponto baixo, aqui eu tenho esses dois últimos, tá vendo? Nesse último eu não trabalho, eu vou trabalhar nesse penúltimo aqui. Eu introduzo, ó, e faço como faço o meu ponto baixo. Só que aqui eu não vou puxar a alcinha para finalizar ele, eu vou deixar as duas alcinhas na agulha. Aí a gente vira o nosso trabalho, vem aqui na parte da nossa base. Aqui foi onde eu prendi para fazer essa correntinha aqui. Não vou pegar aqui, vou pegar no da frente. Pego, puxo, e agora sim eu finalizo o meu ponto baixo, tirando as 3 alcinhas de uma vez. E olha, gente, como que vai ficando bem certinho os nossos pontos. Agora, nessa parte da base, como a gente já tinha feito aqui uma carreirinha de pontos baixos, é só a gente fazer ponto baixo sobre ponto baixo, para o nosso trabalho ficar bem certinho. Olha que lindo que vai ficando, gente, o nosso acabamento. Fica super perfeito, fica super lindo. E aí depois a gente, quando terminar de fazer toda essa carreirinha de pontos baixos, a gente só vai fazer os picôs lá no nosso bico de acabamento. Tá ficando, gente, bem bonito o nosso tapete do pé do vaso. Esse modelo aqui é um modelo super lindo e fica maravilhoso, né? Tanto em jogo de banheiro, quanto em jogo de cozinha, fica perfeito aonde você quiser. E claro, gente, se vocês quiserem aumentar, vocês podem aumentar, tá? Essa parte aqui, ó, pode fazer ela maior. Eu não gosto de fazer muito maior, gente, porque depois ela fica escondida atrás da tampa do vaso. É mais mesmo para fazer o encaixe, para ele estar abraçando, né, a lateral da nossa tampa do vaso. Olha aqui, gente, como ficou bem retinho. Fica lindo, fica perfeito. Então, voltei aqui agora para a gente fazer essa outra lateral. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Cheguei nesse último ponto baixo, gente, eu vou introduzir a minha agulha. Vou começar o meu ponto baixo, mas não vou finalizar. Vou virar aqui para minha lateral. Eu vou pular o primeiro, venho aqui no segundo, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio e agora sim, gente, eu puxo as 3 alcinhas de uma vez só. Que aí a gente vai fazer a nossa viradinha aqui. E agora nós vamos trabalhar aqui, gente, ó, ponto baixo em cima de cada uma dessas correntinhas. Pra gente tá finalizando o nosso trabalho. Então, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui, gente, esses pontos baixos até chegar aqui e já volto com vocês. Cheguei, então, aqui, gente, no final. Fiz aqui meu último ponto baixo. Faço uma correntinha, vou virar aqui para fazer a nossa curvinha. Venho no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. E agora, gente, em cima de cada um desses pontos altos, a gente vai fazer 2 pontos baixos. E aqui também, pessoal, nós já vamos escondendo os nossos fios, tá? Para já fazer o nosso acabamento bem perfeito. Depois a gente só volta cortando eles, os excessos, e passando o nosso fiozinho de cola, tá? Então, não precisa dar nozinho, não precisa ficar escondendo o fio. Por isso que eu falei pra vocês, gente, pode fazer assim que fica mais bonito o nosso trabalho, tá? Porque fica bem, fica todo do avesso, né? Todo do avesso não, todo do direito, não fica nenhuma parte do avesso. E dá todo um charme para nossa peça. E o acabamento que parece que vai ser muito trabalhoso com esse monte de fiozinho, gente, não é, tá? Fica bem certinho. Então, no corpinho de cada um desses pontos altos, a gente faz 2 pontos baixos, para ficar bem retinho, tá? E agora, gente, que nós chegamos aqui naquela parte dos pontos baixos, a gente faz um ponto baixo para cada um desses pontinhos baixos aqui. 2, ó. 3 e 4. E aí, nós chegamos, ó, nós finalizamos todo o acabamento dessa parte. Olha aqui como ficou, gente, bem retinho e bem certinho. Agora, tá faltando a gente fazer os nossos picôs. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou fechar essa minha carreira fazendo o meu ponto baixíssimo. Então, venho aqui nessa primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Subo aqui uma correntinha. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu tinha 2 pontos baixos. Eu venho no próximo, faço aqui, ó, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar dentro desse intervalinho de uma correntinha da carreira anterior e vou fazer aqui um ponto baixo dentro dele. Vou subir 3 correntinhas. Volto na cabeça do ponto baixo
e faço o meu ponto picô. Venho para o próximo, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto na cabecinha do ponto baixo e faço meu ponto picô. Próximo intervalinho, introduzo a minha agulha, um ponto baixo, 3 correntinhas, volto na cabecinha do ponto baixo, faço o meu ponto picô. Venho no próximo, faço um ponto baixo, agora nesse central eu vou fazer 5 correntinhas. Volto na cabeça do meu ponto baixo, fecho e faço um ponto picô. Agora eu volto no próximo, vou fazer 3 correntinhas. 3 correntinhas, faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalinho, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, faço o meu ponto picô. Agora venho no próximo, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, venho no próximo e faço um ponto picô. E no nosso último aqui, a gente faz só o nosso ponto baixo. E aqui, ó, gente, olha como que ficou esse nosso acabamento com o nosso bico. Ó, já vai se assentando, vai ficando super perfeito. Virei aqui o meu trabalho para ficar bem certinho. Gente, tá balançando um pouquinho, não se preocupem, vocês não vão cair. Vou agora aqui fazer o nosso ponto alto em relevo, nosso ponto alto duplo em relevo. Laço a minha agulha 2 vezes. 1, 2. Aqui, ó, eu tenho esse ponto baixo que eu fiz no verde. Eu venho, ó, na mesma direção dele e pego nesse próximo aqui de baixo, ó, tá vendo? Essa daqui é a nossa segunda carreira. Eu fiz 2 grupinhos aqui, ó, de 3 correntinhas. Então, eu vou pegar nesse ponto aqui do meio. Laço 2 vezes, venho e prendo nele. Vou pegar, ó, gente, para deixar em relevo. Como que eu faço? Então, dei 2 laçadas, venho com a minha agulha e passo. Aqui eu vou vir para trás do meu ponto, passo por trás dele e volto para frente. E aqui a gente puxa e laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira mais 2. E aí, olha como que ficou o nosso ponto. Ficou o nosso ponto alto em relevo. Venho agora aqui trabalhando novamente os nossos picôs. Venho no primeiro intervalinho aqui, do primeiro para o segundo ponto alto, nesse primeiro intervalinho, prendo o meu ponto com um ponto baixo e faço 3 correntinhas e volto, faço aqui o nosso picô. Venho no próximo, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto na cabecinha do ponto, faço o meu picô. Venho no próximo, ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto na cabecinha do ponto, faço o meu picô. Venho no próximo, ponto baixo. Agora, eu vou subir 5 correntinhas, porque esse daqui é o picô do meio. Volto, faço o meu picô. Próximo, faço ponto baixo, subo 3 correntinhas. Volto na cabecinha, faço o meu picô. Venho no próximo ponto baixo, 3 correntinhas. Volto na cabecinha do ponto e faço o meu picô. Próximo ponto baixo, faço 3 correntinhas. Venho na cabecinha do meu ponto, faço ponto picô. E venho no próximo e faço aqui o nosso ponto baixo. Então, gente, o nosso trabalho ele vai ser feito assim. Eu faço 3 picôs com 3 correntinhas e no central eu faço um picô de 5. Aí faço novamente 3 picôs com 3 correntinhas. Vou ensinar vocês novamente a fazer o nosso ponto alto duplo em relevo. Para fazer o ponto alto duplo em relevo, laço a minha agulha 2 vezes e aí eu venho nesse ponto baixo aqui desta carreira, tá? Que ele tá na mesma direção desse ponto baixo da carreira anterior. Então, lacei a minha agulha 2 vezes, eu venho, ó, da frente para trás do meu ponto, passo por trás dele, laço a minha agulha e puxo o meu fio. Aí, eu vou laçar a minha agulha, eu vou tirar 2 alcinhas, laço, tiro 2 novamente, laço, tiro mais 2. E aí, ficou o nosso ponto alto em relevo. Pessoal, eu vou seguir a nossa carreirinha com este padrão, tá? Então, eu vou fazer toda a nossa carreirinha e aí eu volto com vocês para a gente estar finalizando o nosso trabalho. Voltei com vocês para a gente finalizar a nossa carreirinha de picôs. Então, aqui eu já fiz o meu último ponto baixo. Venho aqui, pessoal, eu tinha 2 pontos baixos. Pulo o primeiro, venho no segundo aqui e prendo com um ponto baixo. Aí, eu posso fazer aqui a nossa correntinha, alongar o nosso fio e cortar. Depois, gente, é só a gente arrematar esse pontinho aqui, ó, e esconder ele aqui embaixo, que vai ficar super perfeito. Então, nós temos aqui, ó, todos os nossos picôs,
os nossos pontos altos duplos em relevo, tudo certinho, tudo finalizado. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço para colocar as minhas pérolas no centro do meu trabalho, tá bom? Depois, gente, assim que eu finalizar toda a nossa peça, arrematar, cortar todos os fios, eu volto mostrando para vocês como que elas ficaram, tá? Como que ela vai ficar. Aqui, ó, gente, olha como que ficou, ó, ficou tudo escondidinho. Eu gosto de voltar aqui, ó, puxar mais um pouquinho os nossos fios, para eles esticarem bem. E aí, depois, ó, a gente só vai cortando e colocando um pinguinho de cola. Aqui, ó, a gente pode até puxar esse fiozinho que tá sozinho, junto com esses três aqui, ó, porque aí a gente consegue fazer um único arremate, tá? A gente põe só um pinguinho de cola aqui. Então, eu gosto de fazer assim também, sabe? Juntar tudo e pôr um pinguinho de cola só. E aí, gente, fica perfeito, tá? Para fazer o nosso acabamento aqui das pérolas, eu uso pérolas de número 8. Eu pego aqui atrás, gente, onde eu tenho o meu, o fiozinho do anel mágico, eu divido ele em 3 partes. Pego uma dessas 3 partes e eu passo lá pro lado direito da minha flor. Então, passei aqui pro lado direito da minha flor. Eu uso a minha agulha de 1,5 milímetro para também fazer esse trabalho de acabamento, porque a minha pérola cabe certinho nesse buraquinho aqui. Então, aí eu pego esse meu fiozinho, passo por dentro da minha pérola. Então, passei aqui. Vou virar novamente, né, do avesso, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e eu puxo aquele fiozinho que eu coloquei lá em cima com a pérola para trás novamente. Por que eu conto 4? Porque o nosso trabalhinho começou com 8 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, eu deixo 4 de um lado e 4 do outro. Venho aqui, ó, dou 3 nozinhos. O primeiro eu não aperto muito, depois os outros 2 eu já dou mais apertadinho. E aí, com essa própria agulha aqui que eu usei para passar a pérola, eu vou escondendo esse fio por entre os pontos. Então, eu gosto de dar uma volta completa no meu trabalho, para esconder bem os meus pontinhos. O meu fiozinho aqui, tá? E também o arremate fica bem seguro. E aqui também, pessoal, depois eu volto. Eu gosto de puxar bem, né? É difícil puxar e gravar, gente, porque você tem que ficar olhando na câmera se tá focando bem. Depois eu volto aqui também, gente, para tá cortando e dando meu pinguinho de cola. E aí aqui, ó, olha como que fica super linda a nossa pérola já posicionada. Então, gente, eu vou estar finalizando aqui o nosso tapete, arrematando tudo, e eu volto mostrando para vocês o resultado final da nossa pecinha pronta. Vim trazer para vocês a nossa pecinha finalizada e olha a lindeza que ficou o nosso tapete do pé do vaso do modelo Fátima. Ele ficou super perfeito e ficou uma pecinha bem assentada. Você joga e ela lacra no chão. Então, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. E conforme eu disse no início do vídeo, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui um comentário que assim que possível eu estarei respondendo a todos vocês. Então, a nossa peça ela ficou super linda, o acabamento ficou perfeito. E como eu disse para vocês, quando a gente passa aqui, ó, as nossas colinhas, cortando os excessos de fio, nem parece que sobrou aquele monte de fiozinho que a gente viu no decorrer da aula. Fica, gente, um acabamento super perfeito, fica super lindo. Vou virar aqui a nossa pecinha do avesso para que vocês consigam ver, gente. Então, vale muito a pena vocês fazerem usando essa técnica de cortar o fio e iniciar novamente na outra carreira para que o nosso trabalho inteiro fique todo do lado do direito. Perdoe, pessoal, que a nossa plaquinha caiu. Então, aqui, ó, olha como que a nossa peça ficou super linda. Eu fiquei, gente, encantado e apaixonado no nosso resultado. Então, pessoal, a nossa videoaula de hoje foi essa e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e fiquem com Deus.